Bom dia a todos, todas e todos. Eu gostaria de agradecer a presença da banca, professor Joel Cardoso, professor doutor Joel Cardoso, professora doutora Lilian Barros Cohen e professora doutora Márcia Bittencourt. Muito obrigado por participarem da defesa pública da mestranda Rafaela Alcântara. Rafaela, minha querida, por favor, sinta-se à vontade, o púlpito é seu. Obrigada, professor. Bom dia a todos, bom dia, banca, aos que estão acompanhando a defesa. Meu nome é Rafaela Alcântara Barata e eu inicio agora a apresentação da minha dissertação de mestrado, cujo título é o Ensino-Aprendizagem de Violoncelo em Instituições Musicais Públicas de Belém do Pará. E é concernente à linha de pesquisa 3, Memórias, Histórias e Educação em Artes, do Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade Federal do Pará, e é uma pesquisa sob orientação do professor doutor Áureo Del de Freitas Júnior. Gostaria de iniciar cumprimentando a todos novamente, agradecendo-os pela honra da participação, pela atenção e pela disponibilidade. Investigar o processo de ensino-aprendizagem de violoncelo em instituições musicais públicas de Belém é importante para compreender como ocorre a formação de uma tradição instrumental que é estabelecida por gerações de violoncelistas em tal cidade amazônica. Considerando-se que a música pode representar artisticamente questões, dilemas e costumes sociais, a educação musical vem estabelecendo sua trajetória desde a antiguidade grega e romana no Brasil. E no Brasil, os primeiros registros históricos sobre a educação musical associam na atuação dos jesuítas enquanto catequizadores no período colonial. Em Belém, capital do estado do Pará, o ensino do canto gregoriano e de instrumentos medievais foi realizado por ordens religiosas portuguesas desde 1616 e desenvolveu-se até o período que exigiu a instalação de locais para a formação artística, a exemplo da Escola Cantorum, inaugurada como o primeiro espaço de ensino da música no local. Bom, ambas as instituições pioneiras da educação musical de Belém são instituições públicas, herdeiras dos princípios de universalidade, gratuidade e laicidade. O Instituto Estadual Carlos Gomes e a Escola de Música da Universidade Federal do Pará encontram-se em atividade enquanto as duas instituições de ensino musical público do Estado a oferecerem o aprendizado do instrumento musical para o qual foi dedicada essa dissertação, o violoncelo, que é um cordofone de cordas friccionadas. Esse instrumento tem documentação de origem que consta na Suméria e no Egito durante o terceiro milênio antes de Cristo. Desenvolve-se até a antiguidade grega e romana, a partir desta traça duas rotas principais, uma que é ligada ao Oriente Médio, herança que vai introduzir a utilização do arco, e outra de Bizâncio até o norte, e chega até a concepção da forma mais semelhante ao violoncelo atual, que foi concebida por luthiers italianos do século XVI e registrada pela primeira vez no afresco Concerto degli Angeli, de Gaudêncio Ferrari, que está na imagem exibida na tela. Os profissionais que são formados pelas instituições de Belém atuam como docentes de estabelecimentos educacionais públicos e privados ou como instrumentistas e intérpretes. Isso favorece a profusão de musicistas atuantes na cena artística do Estado e é algo que pode representar a aproximação entre a cultura musical paraense e a sonoridade característica do violoncelo. Quanto à problemática, para fomentar a reflexão sobre a prática nos ambientes estudados, propõe-se as seguintes questões. Qual o contexto histórico do ensino de violoncelo em tais instituições? Existe relação entre o currículo adotado em cada nível de ensino e aspectos educativos do instrumento? A dinâmica existente entre o ensino e a aprendizagem é relevante para o aperfeiçoamento dos estudantes? Ademais, a questão norteadora principal será: como é desenvolvido o ensino-aprendizagem de violoncelo em instituições musicais públicas de Belém do Pará? Quanto à justificativa. A justificativa para essa pesquisa esteve baseada em vivências e leituras da autora, enquanto egressa do ensino musical público a nível estadual e a nível federal. Inicialmente como técnica em música com habilitação em violoncelo pelo Instituto Estadual Carlos Gomes, que
que foi uma formação concluída entre 2013 e 2022, que foi também ocasionadora de um trabalho de conclusão de curso posterior na licenciatura em música da Universidade Federal do Pará. Trabalho esse que investigou o ensino-aprendizagem de violoncelo no curso técnico do Instituto Estadual Carlos Gomes. Ao tratar sobre a formação do conceito de educação pública na Revolução Francesa, o autor Brut, 2007, estabelece que esses espaços educacionais são destinados à sociedade como um todo e que seria atributo dos estudantes instruídos por estas a missão de produzir reflexões, debates e análises sobre esses espaços. A produção acadêmica sobre o violoncelo no Brasil está concentrada na performance, desde Nunes, 1989, até Aliverti, 2023. Também está concentrado no repertório, como em Hanevski, 1990, até Nogueira, 2022, e em materiais didáticos, como Ribeiro, 2003, até Briatsky, 2018. Então, há a carência de trabalhos voltados ao ensino-aprendizagem, a exemplo da possível publicação desta dissertação. A tradição do ensino de violoncelo na cidade de Belém também é evidenciada por artistas, projetos, a exemplo do programa Cordas da Amazônia, que foi analisado em algumas pesquisas com Farias, 2009, Paiva, 2013, E é importante a investigação e a divulgação científica sobre o violoncelo na cidade como uma iniciativa que é capaz de estimular o reconhecimento e a democratização do acesso ao conhecimento musical. Esse registro sobre locais específicos de influência cultural do instrumento já foi feito em alguns outros locais a nível nacional, como na região sul do Brasil, em Reis 2011, e internacional, nos Países Baixos, Reino Unido e em Portugal. Além da relevância do tema para a literatura, também é importante dizer que setores governamentais e pessoas físicas interessadas em firmar patrocínios e colaborações poderão consultar levantamentos científicos sobre a instituição para obter informações e para poder fazer o investimento necessário ao funcionamento desses locais. Ademais, esse trabalho também pode nortear a prática consciente de professores, pesquisadores e instrumentistas, além da construção de diretrizes, planos de ensino e projetos político-pedagógicos. Quanto aos objetivos, o objetivo geral deste trabalho é o de investigar o processo de ensino-aprendizagem de violoncelo em instituições musicais públicas de Belém do Pará, e os objetivos específicos são descrever o contexto histórico do ensino de violoncelo em Belém, identificar o conteúdo programático utilizado em cada nível de ensino em instituições musicais públicas de Belém e sua relação com o aprendizado do violoncelo, e, por fim, analisar o ensino-aprendizagem de violoncelo em instituições musicais públicas de Belém do Pará atualmente, apontando também aspectos relevantes para o desenvolvimento dos estudantes. Primeiro, referencial teórico. Nesta sessão, serão apresentadas algumas obras do contexto histórico das instituições musicais públicas de Belém do Pará. No referencial teórico como um todo, as obras serão sobre o contexto escolar, modalidade de ensino e instrumento musical deste estudo. Neste capítulo, vão ser abordados estudos bibliográficos de autores proeminentes em questões norteadoras da pesquisa, e este será o primeiro tópico. Inicialmente pesquisou-se em Salles, 1995, para entender o princípio do ensino de instrumentos musicais em Belém, inicialmente de origem medieval e renascentista, ao longo do processo de intensificação de comunicações com Portugal, que conduz até a fundação da Escola Cantorum em 1735. Era um processo focado especialmente em meninos de famílias abastadas. Já em 1786, o coro da catedral tinha músicos europeus e importava instrumentos modernos. Em Vieira 2000, se destaca a primeira orquestra inteiramente registrada do Pará, composta por 13 negros escravizados. É uma orquestra que data de 1777. A autora registra conflitos políticos como causa do declínio musical até 1839, quando investimentos governamentais passam a fomentar alguns intercâmbios de ida e vinda da Europa, também como estratégia de apaziguar essas revoltas locais. Os seminários musicais são abertos para leigos a partir de 1840,
E Salles menciona a tendência de compilar conhecimentos musicais em guias. Em Belém, João Nepomuceno de Mendonça produziu um guia que se chamou Compêndio de Princípios Elementares da Música. E também Steinhauser, 1997, vem abordar a estética Art Nouveau da Belle Époque belenense no final do século XIX e início do século XX. Acontecem algumas associações governamentais, civis e religiosas que vêm promover a fundação da Academia das Belas Artes, apoiada pelo Estado e pela Sociedade Propagadora das Belas Artes, liderada por Pedro Leite Sherman. A inauguração ocorre em 25 de fevereiro de 1895 em Belém, com o governador Lauro Sodré, enfatizando a instrução artística para construir uma identidade nacional única. O Conservatório de Música é indicado para a liderança com unanimidade por Antônio Carlos Gomes e oferecia cursos de teoria musical, história, línguas, além da prática de instrumentos e canto. Após o fechamento da instituição em 1908, por questões de contenção de despesas do governo do período, de Augusto Montenegro, ele foi revitalizado por músicos como Héctor Bósio e José Domingos Brandão em 1929, com foco inicial somente em piano, canto e violino. Então, em 1930, tornou-se público, seguindo diretrizes do Instituto Nacional de Música. Transferiu-se para outras sedes, até estabelecer-se na Avenida Gentil Bittencourt, em 1945, a sua sede atual. Após o declínio das grandes orquestras, depois de todo esse período de fechamento da instituição citada anteriormente, a música sinfônica se torna algo mais esporádico na cidade. Oportunidades ligadas a eventos sociais, orquestras de rádio e orquestras de hotéis. Na década de 1960, o Instituto enfrenta limitações nas suas classes instrumentais. E a UFPA, a Universidade Federal do Pará, vai integrar o processo de educação musical em 1963 com o mestre Nivaldo Santiago. Inicia com a regência do coral Héctor Bósio e, posteriormente, com a fundação da Orquestra da Universidade. Existe uma necessidade de inventário dos músicos de cordas e sopros que leva à criação dessa orquestra. E a posterior fundação do CAM, Centro de Atividades Musicais, por Nivaldo Santiago, em 1970, com cursos livres e com adaptações para apresentações. O CAM visava formar músicos para orquestra com cursos livres e mais flexíveis. Então, Marbo Iannattini, propôs a reformulação desse centro em 1972 e busca uma abordagem mais vanguardista do local. Em 1973, o Artino Pimenta transforma o CAM em SAM, oferecendo cursos diversos e enfatizando a música de câmara. O IECG, o Instituto Estadual Carlos Gomes, é regulamentado como instituição de nível superior em 1955, seguindo o currículo do Instituto Nacional de Música. Na década de 70, é marcada a expansão do Instituto com reforma de ensino musical e políticas de desenvolvimento artístico. A criação da Fundação Carlos Gomes, na década de 1980 vem promover a contratação de professores estrangeiros e a criação de projetos. Então, a Escola de Música da Universidade expande atividades com a criação do Núcleo de Artes, com ampliação da oferta de oficinas e de grupos musicais. O local também fica bastante marcado pela inclusão, por atividades de vanguarda na inclusão de pessoas com deficiência, pela realização dos encontros de arte e pela participação dos estudantes em festivais. É um local que tem sua trajetória marcada pelo foco na pesquisa, na extensão e na produção artística ao longo das décadas. O próximo referencial é sobre o aprendizado musical em ambiente formal de ensino. Pesquisou-se em Arroio, 2002, Fonterrada, 2008 e Tomás, 2005, para entender o conceito de educação musical na sociedade atual e na antiguidade. Em Berger e Luckmann, 1983, Benedetti e Kerr, 2008 e NG, 2020, encontrou-se informações sobre a definição da educação formal e alguns de seus requisitos, que são planejamento, a regulamentação e a ambientação institucional. Também se consultou para essa pesquisa Fonterrada, 2008, Cachub-Schmidt, 2014, para entender as origens eclesiásticas dos princípios da educação musical formal
E Souza, 2014, para saber como e onde está concentrada a pesquisa sobre esse tema no Brasil. Vieira, 2000 e 2004, explica o surgimento e a relevância desta modalidade de ensino em Belém. Swanwick, 2003, e Libânio, 2010, falam sobre a avaliação escolar nesse processo, e Ribeiro, 2003, Mateiro e Hilari, 2012, e Carrasqueira, 2018, detalham a presença de métodos e estudos que serão assuntos bastante abordados nessa pesquisa nas instituições formais de música. Dalben, Henschke, 2002, e Gunn, Emerson e Gothaliasis, 2020, foram alguns dos pesquisadores que mostraram os efeitos positivos do aprendizado formal da música para a vida social e para o desempenho escolar. Por fim, outro conjunto de referências teóricas vem dizer respeito aos aspectos do ensino-aprendizagem de violoncelo. Optou-se nessa pesquisa por realizar uma análise no catálogo de teses e dissertações da CAPES, Brasil 2023, para uma representação mais fidedigna sobre os projetos de pesquisa inteiramente dedicados ao tema no Brasil. E verificou-se um total de 16 trabalhos que abordam ensino-aprendizagem de violoncelo, 7 voltados somente a materiais didáticos específicos. Dentre alguns dos estudos norteadores deste trabalho voltados ao ensino-aprendizagem estão Ribeiro, 2003, Maciente, 2008 e Massa, 2017, que realizaram a catalogação e análise de conhecimentos e máximas docentes. Matos, 2008, Carvalho, 2010 e Cato, 2010, estudaram estratégias de eficácia de ensino voltadas a ações docentes. Carneiro, 2010, e Soetous, 2011, tratam da qualidade de vida do estudante, e Reis, 2011, Menuti, 2013 e Bonfim, 2015, abordam metodologias de iniciação. Enquanto Bicalho, 2014, Queiroz, 2015 e Duton, 2017, sugerem repertório didático para desenvolvimento técnico, e Paiva, 2013 e Castro, 2017, construíram descrições do ensino em meios específicos, o primeiro em um programa e o segundo em uma classe de violoncelo. Mais recentemente, Teixeira, 2021, explora o ensino-aprendizagem de violoncelo online durante a pandemia, e Baião, 2022, investiga a inclusão sociodigital de professores de violoncelo em ensino online do Brasil. Enfatizando também nessa pesquisa o uso de tecnologias digitais de informação e comunicação. Quanto à metodologia, a abordagem qualitativa foi empregada na pesquisa, embasada na adequação apontada por Godoy, 1995. Essa abordagem envolve o contato direto do pesquisador com a questão estudada, coletando dados através de entrevistas, ou diários de campo, ou registros audiovisuais, resultando em conceitos provenientes dessa análise minuciosa das relações sociais. O modelo descritivo exploratório foi adotado por conta do alinhamento à busca por informações preliminares por meio de levantamento bibliográfico e descrição de características de fenômenos, utilizando fontes documentais e entrevistas. Os tópicos centrais da pesquisa abrangem um contexto histórico de instituições musicais públicas de Belém do Pará, currículo e ensino-aprendizagem nesses estabelecimentos e a pedagogia do instrumento musical, o violoncelo. Foram autores como Salles, 1995, Vieira, 2000, Barros Gomes, 2004, Lopes, 1981, Silva, 1999, Libânio, 2004, França, 2000, Maciente, 2008. Os principais que construíram o embasamento da pesquisa. Quanto aos procedimentos da coleta de dados, realizou-se inicialmente a análise de fontes bibliográficas, incluindo livros, periódicos e artigos pertinentes ao tema, além de documentos fornecidos pelas instituições. Primeiramente, a proposta de coleta de dados foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Plataforma Brasil. Então, entrevistas semi-estruturadas foram conduzidas com professores, alunos, egressos e gestores ligados ao ensino do violoncelo, ocorrendo presencialmente ou à distância, por intermédio de plataformas e redes sociais com prévio agendamento e consentimento informado. A assinatura do termo de consentimento assegurou a participação e o anonimato dos entrevistados. A comparação entre entrevistas presenciais e virtuais indica resultados semelhantes entre as duas e segue recomendações de autores como Oliveira et al., 2009, e Stiger e Girt, 2006.
O roteiro original das entrevistas foi adaptado para melhor compreensão a partir da validação de 3 especialistas do grupo de pesquisa Transtornos do Desenvolvimento e Dificuldades de Aprendizagem. A análise do discurso foi empregue para examinar o discurso dos atores sociais, envolvendo a decomposição, a identificação das unidades de análise e a reconstrução de significados para a compreensão aprofundada do grupo estudado. Os participantes da pesquisa. Vamos detalhar os participantes agora. Foram convidados maiores de idade, envolvidos com a trajetória de ensino de violoncelo nas instituições musicais públicas de Belém do Pará, sendo 5 docentes, 3 representantes da gestão de cada nível de ensino em ambas as instituições, 23 discentes e 10 alunos egressos ou ex-professores, oriundos de qualquer período do ensino de violoncelo enquanto classe, enquanto projeto, curso básico, técnico, bacharelado ou especialização técnica das instituições. E esses foram selecionados por indicação de docentes do período atual. Corresponderam a 10 egressos, totalizando-se 41 respondentes da entrevista semi-estruturada. Decidiu-se compor uma breve caracterização do perfil dos respondentes ativos no período atual. Inseriu-se um questionário sociodemográfico construído com base no questionário do último censo do IBGE, ao final da entrevista. Concluiu-se que, dentre os docentes de violoncelo, em relação à identificação de gênero, o grupo é 60% masculino, 40% tem mais de 54 anos e a mesma quantidade entre 35 e 44 anos. A totalidade dos professores é representada por indivíduos brancos, perfazendo 100%, bem como 100% da amostra possui pós-graduação. Em relação às dificuldades físicas, 80% ou mentais, 80% dos entrevistados afirmaram enfrentá-las, essas dificuldades. Entre as dificuldades estão a dificuldade para enxergar, a vista cansada, TDAH, distonia focal e problemas cervicais adquiridos. 60% se identificaram com a religião católica, 40% se declararam de direita, como preferência política. Residem no bairro São Brás, Campina e Guamá. As funções profissionais incluem o cargo de professor concursado ou contratado, violoncelista de eventos privados ou grupos de câmara. Quanto aos gestores, a amostra vai revelar uma composição de 100% do gênero masculino, 67% estão entre 35 e 44 anos, 67% são brancos e 67% possuem pós-graduação e apresentam religiões diversas. Quanto à residência, a amostra se distribui igualmente entre os bairros Marizal, Marco e Cremação. Análise dos estudantes agora. É um público de estudantes composto por 62,5% feminino, 62,5% também entre 18 e 24 anos, 56,25% são de pessoas brancas, 62,5% está com ensino superior incompleto. Há 3 estudantes com dificuldades, incluindo problemas visuais, astigmatismo, miopia, tendinite das mãos por esforço repetitivo, TDAH com subtipo de desatenção e transtorno do espectro do autismo. A maioria, 37,5%, se identifica como evangélica e 43,75% não possui preferência política. Foram mapeados em diversos bairros: Nazaré, Coqueiro e Ananindeua, Centro de Ananindeua, Marco, Guamá, Icoraci, Condor, Jurunas, Pedreira, Parque Verde e São Brás. Diversas profissões vão compor esse universo profissional, como tradutor, universitário de música, fisioterapia e direito, violoncelista de orquestra, modelo, artista visual, professor de música, psicólogo e estudante. Esse é o perfil dos discentes de violoncelo, de ambas as instituições. Agora vamos aos resultados. O primeiro resultado vai responder ao objetivo de descrever o contexto histórico do ensino de violoncelo em Belém. Os registros iniciais da docência do violoncelo no Pará estão expressos em almanaques, que são objetos da cultura material impressa, e estavam voltados à divulgação de serviços. O primeiro destes registros foi publicado entre 1868 e 1870, segundo o qual Teodoro Orestes encarrega-se de orquestras para festividades religiosas e relaciona rabeca e violoncelo. As décadas seguintes vão perdurar a tradição desses classificados para fins de registro ou divulgação em classes
particulares do instrumento, segundo a República de 1886 a 1900. Em 1898, revela-se o primeiro professor de violoncelo no conservatório no noticiário italiano L'Eco del Pará, Ettore Bosio. É um instrumentista formado por um liceu musical italiano. Esses liceus eles são produtos dos principais reinos anteriores à unificação do país, tornaram-se referência para as escolas ocidentais, em especial pela polivalência que era expressa na transmissão dos conhecimentos dos egressos. Esses professores costumavam ensinar muitos outros instrumentos, não somente o violoncelo. Com o encerramento do estabelecimento de ensino em 1908, como foi citado anteriormente, para aprender violoncelo nesse intervalo temporal, fazia-se necessário contratar as lições particulares que eram ofertadas por maestros. A reinauguração em 1929 não dispôs do violoncelo como possibilidade de aprendizado. No ano de 1972, a gestão de Marco Giannatini, no Serviço de Atividades Musicais, oferta 20 vagas para cursos de instrumentos de cordas friccionadas, sendo 3 destas destinadas ao violoncelo. A demanda pelo instrumento é reincidente desde os princípios da orquestra na Universidade Federal do Pará, quando, para preencher a lacuna da voz do violoncelo, utilizava-se um eufônio. Em 1973, contrata-se o instrumentista de sopro Leonardo de Oliveira para ministrar aulas de violoncelo na instituição. Já o ano de 1975 é decisivo para o ajuste do quadro de insuficiência de professores do instrumento mediante a elaboração de uma política de fomento às manifestações culturais do território brasileiro, com a implementação da Fundação Nacional de Artes e enfrentamento à realidade da música de concerto no Brasil, e as questões suscitadas por problemas de escassez de orquestras. A estratégia principal para isso foi a criação do Projeto Espiral, em 1976. Isso possibilita a contratação de docentes estrangeiros para ensinar instrumentos de cordas friccionadas, conforme Vieira 2000. Para o violoncelo em Belém, destinou-se a violoncelista americana Linda Kruger. Linda Louise Kruger. A Orquestra Juvenil do SAM foi igualmente beneficiada por essas políticas culturais com o programa Rede Nacional de Música e a promoção de turnês de músicos brasileiros pelo país, com a significativa presença de músicos em palcos paraenses, músicos que vinham de outros locais, durante as décadas de 1970 e 1980, como relatado por Vieira, 2001. Em Farias, 2009A, tem-se que o agrupamento educacional do Projeto Espiral esteve em atividade entre 1977 e 1981 no Instituto Estadual Carlos Gomes, com suporte do Estado para a aquisição de recursos para as aulas práticas individuais semanalmente, coletivas e diárias, incluindo a prática de orquestra do projeto. Ao retornar dos Estados Unidos, a docente Linda Kruger vem viabilizar a oportunidade de intercâmbio para alguns alunos paraenses, uma iniciativa importante para a formação de profissionais qualificados para o ensino específico do violoncelo em Belém, a começar pela década de 70 e estendendo-se até os anos 90. Há um período de partida de alunos e professores do Serviço de Atividades Musicais, não somente pela busca de aprimoramento, mas pela escassez de oportunidades. Em 1986, ocorre a criação da Fundação Carlos Gomes, com o propósito de viabilizar mais contratações para a aquisição desses insumos, que eram necessários à aprendizagem. Então, em 1988, implementou-se o projeto Cordas no Instituto Estadual Carlos Gomes, baseando-se no método norte-americano String Project, que era coordenado pela professora Ana Maria Peixoto e viabilizado pelo retorno da professora Linda Kruger a Belém para conduzir uma pesquisa de campo da sua tese de doutorado, que vem a resultar no livro Iniciando Cordas através do Folclore, de 1991. Nesse período, a facilitação dos meios de captação de recursos promovida pelo funcionamento da Fundação possibilitou a contratação de profissionais que vinham do leste europeu, para medidas como a reativação dos cursos técnicos e cursos de cordas friccionadas com os professores búlgaros Petar Saraliev e Vassil Kazandiev, apontados como docentes de violoncelo nesse período.
Durante a década de 90, à medida que o número de professores estrangeiros diminui, alguns egressos passam a assumir o papel de instrutores de violoncelo no Instituto, bem como músicos cujos estudos foram continuados no exterior, começaram a retornar para exercer cargos de docência e administração no Instituto. A exemplo do professor Dr. Auro de Freitas, contratado como professor do Instituto Estadual Carlos Gomes em 1997 e criador do projeto Violoncelo em Grupo do Instituto Estadual Carlos Gomes, composto por alunos da instituição e da Escola de Música da UFPA. Em 1998, constitui a Orquestra Infanto-Juvenil de Violoncelistas da Amazônia, composta inicialmente por alunos de ambas as instituições, que começou a realizar turnês nacionais e internacionais e adquiriu reconhecimento no exterior, inaugurando uma era de ensino e pesquisa do violoncelo em grupo em Belém. Nos dias atuais, o Instituto Estadual Carlos Gomes e a Escola de Música da Universidade oferecem diversas opções de cursos para ensino de violoncelo. O Instituto Estadual Carlos Gomes disponibiliza o curso livre de iniciação ao violoncelo através da metodologia Suzuki. Também disponibiliza curso preparatório, curso técnico e curso bacharelado. Por sua vez, a Escola de Música da Universidade vem oferecer o ensino do violoncelo no âmbito do projeto de pesquisa Tecnologia Assistiva com um acessório facilitador ao aprendizado de violoncelo de pessoas com autismo e pessoas com síndrome de Down. Além do curso livre, curso técnico de nível médio com ênfase em orquestra e curso de especialização técnica em performance instrumental em orquestra ou especialização técnica em violoncelo. Vamos ao segundo resultado. Nós partimos do conceito do ideal de Silva, 1999, que, quando trata de currículo, ele propõe o seguinte questionamento: quais conhecimentos são considerados válidos? Nós temos que o currículo do curso livre de iniciação ao violoncelo do Instituto tem como componente curricular o Cello School de Suzuki, que é um método que é de participação familiar, essencialmente de imersão no conhecimento, no conteúdo musical, que tem como principal característica o aprendizado da música como se fosse a língua materna. No projeto de pesquisa, nós encontramos que o método autoral ordenado em peças de contextos culturais variados é o conteúdo utilizado. É importante dizer que a Escola de Música está em reforma curricular e não disponibiliza as ementas porque elas estão sendo reformuladas. Mas é possível estabelecer e pesquisar um currículo a partir dos relatos docentes e discentes. No curso livre de MUFPA, se utiliza o método Daily Exercises de Feuillard, The Ivan Galamian Scale System for Violoncello, de Galamian, Violoncelo Schule, de Dotzauer, que, de acordo com Reis, 2011, é o método mais usado na formação de violoncelistas no Brasil. Escalas e arpejos, que são utilizados no Galamian, são exercícios que têm o potencial de familiarizar o estudante com armaduras de clave e com notas presentes no espelho do instrumento, além de aprimorar também a entonação e a técnica, especialmente quando a execução é diversificada. O currículo é tido como um guia nos cursos do Instituto Estadual Carlos Gomes. Os professores costumam dizer que não seguem à risca. No curso preparatório, o primeiro conteúdo é o de adaptação corporal e prática em mãos separadas. O livro Cello School de Suzuki é utilizado de 1 a 3, com adaptações, porque já não se utiliza a participação da família. Ou, como alternativa ao uso desse método, o Freiherr auf dem Cello, de Sassman House. O Violoncelo Schule também é usado, volume 1 de Dotzauer. Método auxiliar de escalas, Violoncello Technique, de Jampolsky. Ocasionalmente, o Thumb Position for Cello, de Rick Mooney. Méthode pratique pour le violoncelle, de Sebastian Lee. Daily Exercise de Feuillard. School of Bowing Technique, Sevcik, que contém alguns exercícios
múltiplos, progressivos, de arco, que vão visar o domínio completo da técnica da mão direita. Também é inserido nesse nível a noção de musicalidade. O uso do polegar sobre o espelho do instrumento é introduzido nessa etapa. Se trata de uma técnica desenvolvida no início do século XVIII, tem importância fundamental para permitir a execução de repertório virtuosístico mais avançado. Vem também ampliar a extensão de alturas e descobrir novas possibilidades sonoras para o violoncelo, contribuindo para que esse instrumento ganhasse o destaque como solista. Sobre o curso técnico do Instituto. O mesmo conteúdo, o mesmo currículo do preparatório, só que será lecionado Essai sur le doigté du violoncelle et sur la conduite de l'archet de Duport, Violoncelo Schule de Piatti, 24 Etudes for Cello de Guttmacher, High School of Cello Playing de Popper, Changes of Position Preparatory Scales Studies de Chetchik, Violoncello Technique de Stuchevsky, com uma alternativa menos avançada aos 103 estudos de Dottisauer. É importante destacar que, de acordo com estudos de Wang, 2006, a técnica do violoncelo moderno é estabelecida por Dottisauer, Guttmacher e Popper na segunda metade do século XIX. Popper tem importância mencionada por Gagnon, 2005, na área da educação musical para violoncelo, enquanto amplamente reconhecido e utilizado como material de estudo fundamental para estudantes de nível intermediário e avançado. No curso técnico da EMUFPA, ao mesmo conteúdo do curso livre se adiciona o Cello School de Suzuki, 40 Variations de Chetchik, 103 estudos e Violoncelo Schule de Dottisauer. Tägliche Übungen für Violoncello de Klengel, que é um método que contém escalas, arpejos, terças quebradas, ornamentos, intervalos, cordas duplas, mãos e pulsos, exercícios de mãos e pulsos direitos. Também se insere repertório barroco e clássico de Handel a Breval. Peças isoladas estão entre Vivaldi e Piazzolla. Acontece a adição, então, desde o período romântico até o período moderno. Alunos relatam que o repertório e a técnica são feitos juntos nesse nível de ensino. São inseridas as suítes para violoncelo solo de Bach, que foram descobertas e foram estudadas por Pablo Casals na década de 1890. Casals foi o primeiro a tocá-las publicamente, porque antes disso, essas suítes eram consideradas como exercícios musicais desinteressantes para apreciação estética. De acordo com Loncar, 2018, os professores devem adquirir conhecimento sobre as diferentes edições disponíveis e a história das suítes para selecionar as mais apropriadas e aprimorar a experiência dos estudantes com essas peças, porque elas devem ser utilizadas para complementar o aprendizado não só da técnica instrumental, mas da harmonia, da composição, da teoria musical, do ritmo, da métrica e da interpretação. Quanto ao curso de especialização técnica, ao conteúdo do curso técnico, se utiliza Violoncelo Schule, de Dottisauer, Dale Exercises, de Feyard, Tägliche Übungen für Violoncello, de Klengel, e método Chetchik. Peças românticas e contemporâneas de Beethoven, a Ginga. No curso de bacharelado, o que se utiliza é o conteúdo do técnico e do preparatório, mas também se adiciona o The Ivan Galamian Scale System, de Ivan Galamian, o repertório do clássico ao moderno entre Christian Bach e Villa-Lobos. Cabe destacar também, nesse momento, que os métodos e estudos podem e são alterados por fatores como o repertório de grupos artísticos que se formam nas instituições e também pelos conteúdos de concurso, concurso de performance. Os docentes revelaram para a pesquisa que os concursos, além das emendas, costumam moldar o plano de ensino que eles constroem no começo do período. Vamos ao terceiro e último resultado. O processo de ensino-aprendizagem é um nome complexo para um sistema de interações comportamentais entre professores e alunos. Mais do que ensino,
e aprendizagem como processos independentes da ação humana aos processos comportamentais que recebem o nome de ensinar e de aprender. É desse princípio que nós estamos partindo nesse resultado. Dentre o universo de entrevistados, coletou-se os principais motivadores de ingresso, dentre os quais estão os projetos, a apresentação do instrumento como segunda opção a um outro instrumento que já era requerido anteriormente, a busca por um docente específico, a proximidade facilitada com o instrumento e a influência familiar também como estratégia de incentivo à performance social, como o desejo de favorecer a sociabilidade. Quanto à Escola de Música da UFPA, vai destacar alguns pontos da coleta de dados. Registrou-se que a Escola de Música da Universidade tem os pilares universitários de pesquisa, ensino e extensão. Esses que estão em itálico são algumas das falas, alguns dos dados que foram coletados na pesquisa, algumas das coisas que os entrevistados contaram à pesquisadora. Disse que os dois pilares têm potencial para formar estudantes, o pilar da pesquisa e o pilar da extensão, e, portanto, um não deveria sobressair sobre o outro. Sobre o ingresso de estudantes neuroatípicos, que, como foi dito, é uma característica da Escola de Música desde sua inauguração, é preciso ter uma propaganda eficaz para atrair esses alunos, para mostrar a eles que são bem-vindos, que há metodologia para que eles possam aprender. Sobre a carga horária, é dito que o estudo inicial do instrumento, especialmente no curso livre, cansa bastante. É uma carga horária seguida, então os alunos costumam reclamar desse fator. É importante que as instituições estejam atentas a essas questões. Sobre a didática, é sugerida uma adaptação mais criteriosa, pois um docente do curso livre costuma ensinar com metodologia para o curso superior, e alguns alunos têm dificuldades a ponto de, entre toda a turma de alunos, apenas um se apresenta no final de semestre. Isso acaba causando sensações ruins nos outros alunos. Sobre as salas de estudo para iniciantes, os alunos do curso livre não possuem cadastro no sistema da escola, então não podem emprestar a sala para estudar sem uma série de burocracias, como a presença de um professor durante o período que ele está estudando. Isso torna muito difícil que o aluno, naquele período inicial, que ele precisa mais estudar, esteja ali com a sala disponível. Também, sobre a escola de música, é requerido por discentes, docentes, enfim, a renovação de instrumental, de acessórios e de instrumentos da escola. É mencionada sobre a carga docente, porque existe a carência de pelo menos mais um formador. Há inflexibilidade de horários, não há flexibilização para as aulas práticas, segundo os discentes. Sobre a estrutura curricular, houve anteriormente um problema com a preocupação de formar, não houve a preocupação de formar todo mundo que estava no currículo antigo e readaptar. Então, a escola de música precisa estar atenta nesse período de reestruturação curricular para que os alunos que estão ativos no momento não sejam prejudicados. Sobre os projetos e recursos, a gestão afirma que a compra, a manutenção e o reparo e a troca não são procedimentos ágeis, e isso nós compreendemos para todas as instituições públicas. Sobre a acessibilidade, busca-se fazer as adequações que são exigidas por lei. Quanto ao Instituto Estadual Carlos Gomes, há uma demanda de matérias, especialmente no curso de bacharelado e no curso técnico, e acontece que alguns alunos deixam de fazer certas matérias por conta do trabalho, porque o curso está em um período determinado, por exemplo, o curso de bacharelado no período noturno, e acontece de haver marcações por conta da demanda muito grande de disciplinas para outros períodos, os alunos não conseguem frequentar. Os alunos também mencionam como questões a ênfase na performance, a necessidade da ênfase na performance. Uma docente menciona, se você quer que eles terminem tocando, você precisa ver essa proporção entre disciplinas práticas e disciplinas teóricas, que está um pouco desequilibrada. Sobre o espaço escolar,
existe uma menção, uma citação que diz: a escassez de sala afeta a gente que é aluno. Eu não tenho como estudar em casa. O instrumento tem uma determinada sonoridade que pode prejudicar, que pode afetar as pessoas que convivem com quem precisa estudar. Então, às vezes, o ambiente escolar é o único disponível. Sobre acústica e gravações. Uma sala com boa acústica para gravações e recitais é requerida por alunos. A carência de acessibilidade. Um aluno menciona: já vi muitos alunos subirem as escadas com os pais ou outras pessoas de muleta. Sobre a comunicação intersetorial, há um problema registrado, porque muitas vezes acontecem licitações e compras de acessórios e instrumentos, não músicos comprando acessórios para músicos. Então, por exemplo, a compra de jogos de cordas inteiros e as cordas que mais faltam, como as cordas mais agudas, a corda lá, que sempre há uma falta, não está disponível e as outras sobram muito. Então, é necessário haver essa comunicação de músicos com o setor administrativo que faz as compras desses materiais. Sobre o apoio financeiro, é muito mencionada a orquestra da Fundação Amazônica de Música, como uma orquestra que oferece bolsas para seus alunos. A Escola de Música também oferece bolsas para seus alunos de tempos em tempos. Então, alunos que não são da Orquestra Jovem da FAM têm apoio de vale transporte, até mesmo aqueles que não são da orquestra, que não recebem bolsa, tem também o apoio do vale transporte. Então, para a instituição, isso seria necessário para fomentar a participação dos alunos nas atividades. Alguns pontos de interseção que são comuns às duas instituições. A constante construção da técnica acima da musicalidade. Uma professora menciona que a parte mais importante da nossa carreira é poder fazer com que a audiência conheça o compositor através de nós. Ela constrói essa fala afirmando que muitas vezes a técnica e a necessidade de acertar, de acertar a afinação e o ritmo está sobreposto à musicalidade. E a realidade, aquilo que o compositor imaginou para a obra não está presente. Também são mencionadas questões relativas ao transporte público. Todo mundo que eu conheço tem alguma história sobre como seu instrumento foi danificado no trânsito num ônibus. Essa é uma questão muito pertinente que está presente e que é muito mencionada pelos estudantes, às vezes com sugestões e às vezes com desesperança, achando que não tem mais como mudar a realidade. Sobre o mercado de trabalho, muitos alunos mencionam a seguinte questão: muitos bacharéis acabam se tornando professores sem ter estrutura pedagógica, por conta do mercado de trabalho para performance que é limitado, segundo os participantes. O etarismo também está presente. Mencionado, não existe uma orquestra profissional que não tenha uma mistura. Essa mistura é a mistura de idades. A pessoa que citou essa questão diz que aqui a orquestra costuma ser formada majoritariamente por pessoas jovens, e somente por pessoas jovens. Sobre os projetos, é uma questão muito positiva que é citada. Projetos como a Orquestra de Violoncelistas da Amazônia, é citada como me ajudou a conquistar um espaço no mercado musical popular. Sobre o mercado de trabalho musical, é uma realidade importante. A discriminação de gênero também está presente. Uma professora menciona: como mulher, eu sinto, não é tão válido como se fosse um homem, sobre as questões que ela sugere para seus alunos. Ela sente que, sugerindo determinadas dicas de estudo, determinadas dicas sobre carreira, os alunos não escutam tanto como ela observa que escutam professores do sexo oposto. Influências da tecnologia também são mencionadas. A música ainda tem que ser como eu fazia antigamente. Uma docente menciona que a tecnologia tem influenciado negativamente, porque seus alunos estão querendo tudo muito rápido e não acreditam que a música e que a construção da técnica seja feita de uma maneira lenta e como era antigamente, no período em que ela começou. A saúde física do violoncelista e a saúde mental do violoncelista também são mencionadas. Uma aluna diz que não aguentava ficar 30 minutos na posição de tocar um concerto.
Isso é muito preocupante. E a saúde mental do violoncelista. Eu queria abandonar o curso para poder me sentir melhor. A evasão escolar acaba sendo um produto de tudo isso que nós estamos tratando aqui. Quando o aluno tem um nível bom para trabalhar mais coisas, já vai fazer outra faculdade, porque os alunos acabam evadindo, principalmente o principal período citado é o período do Exame Nacional do Ensino Médio para ingressar em outros cursos. Os objetivos de formação principais são diversos, mas é dito que as pessoas que estavam se formando e que estavam procurando o curso são totalmente modificadas em todas as esferas da sua vida. A música modifica a pessoa, a maneira dela pensar o mundo, ouvir, entender arte, é mencionado. E representa bastante essa questão que está presente no trabalho. O perfil do egresso. A maior parte dos egressos e das pessoas formadas nos níveis de ensino que foram entrevistadas mencionavam a questão da realização pessoal. Alguns deles alcançaram e alguns ainda estão no processo, e alguns evadiram para outras áreas. Quanto à conclusão, o propósito desse estudo foi principalmente dissertar, cumprir o propósito de dissertar acerca de pontos exitosos e pontos debilitados do ensino-aprendizagem de violoncelo, de forma que possa levantar questões bibliográficas e documentais, juntamente com entrevistas semi-estruturadas que contribuíram para a compreensão do tema de estudo. Ao longo do segundo período de 2023, a redação do trabalho será aprimorada e ocorrerá a publicação como forma de oferecer material adequado para as bibliotecas e repositórios da área, cuja temática é inédita, além de apoiar a construção de uma tese de doutorado, na qual serão oferecidas proposições concretas para atrair e para formar de maneira completa esses estudantes de violoncelo, que eles possam concluir o curso. De maneira mais ampla também, os estudantes de cordas friccionadas. Uma fragilidade identificada é a ausência de tratamento estatístico para garantir a confiabilidade dos dados. Uma estratégia que com certeza vai ser abordada nessa pesquisa futura como uma forma de aprimorar a qualidade das informações coletadas. Além disso, é observado que a pesquisa em instrumentos musicais tende a crescer devido à recente aprovação de novos programas de pós-graduação em música no estado do Pará. Então, cada tópico abordado nos resultados desse texto possui potencial para ser ampliado para pesquisas futuras e pode proporcionar benefícios significativos para o avanço do conhecimento na área. Em síntese, essas falas dos docentes, estudantes e representantes das instituições de ensino de música revelam uma série de desafios a serem enfrentados. Então, é fundamental que as instituições busquem soluções para melhorar a infraestrutura, os recursos disponíveis, garantindo um ambiente de aprendizado propício para o desenvolvimento musical dos estudantes. Fortalecer as instituições pode promover o ensino do instrumento de forma mais inclusiva e mais igualitária, em uma lógica menos elitizada, em combate à necessidade do abandono da arte em um momento que o aluno vai fazer um vestibular. Questões de trabalho, ele precisa abandonar a música no momento de fazer o seu trabalho, e é importante a gente pensar numa carga horária que essas pessoas possam frequentar. Impedimentos burocráticos variáveis, e é importante tornar esse ensino mais acessível, verdadeiramente acessível. Construir uma alternativa de educação musical pública para além dos projetos de mineração que estão presentes aqui na nossa cidade. Isso tudo justifica a relevância da causa. Muito obrigada. Essas são as principais referências. O restante das referências, por questão de espaço, estará no trabalho final, disponível posteriormente. Não sei se vai aparecer. Sim. Sendo a defesa fechada para interações com a audiência, eu deixo meu contato de e-mail para qualquer comentário de quem está assistindo. Mais uma vez, eu agradeço. Professora Rafaela, primeira vez que te chamo de professora, muitíssimo obrigado. Eu acho assim que foi uma super defesa. Agora, eu acho que, seguindo o nosso rito, eu vou passar a fala para o nosso convidado externo, nosso avaliador externo, que é o professor Joel Cardoso. Professor Joel Cardoso, por favor, sinta-se à vontade.
Bom dia. Eu quero, cumprindo formalidades acadêmicas, agradecer a oportunidade de participar desse momento, para mim, muito prazeroso. Trabalho com o professor Áureo desde longas datas. Conheço o seu valor acadêmico e artístico. Sei do seu empenho como profissional, formando outros profissionais. Bem-vinda, professora Márcia. É um prazer estarmos juntos. Quanto à professora Lilian, é um amor antigo. Pessoa da mais alta competência, que esbanja profissionalismo, leveza, elegância e simpatia. Acompanhe a trajetória da Rafaela. Parabéns, Rafaela. Aprendi a respeitar e amar essa menina. Que bom que chegamos aos finalmente dessa sua fase acadêmica e profissional. O que eu tenho a dizer desse trabalho? Tudo está nos conformes, tudo nos seus devidos lugares. O violoncelo é, de certa forma, um instrumento de elite. Gostei imensamente de conhecer um pouco da saga relativa à consolidação da história do ensino e aprendizado desse instrumento nos conservatórios e nas primeiras instituições voltadas para o ensino de música em Belém. Essas histórias acabam nos tocando de perto. Como sempre, observamos que as adversidades políticas, a falta de sensibilidade das autoridades em relação à arte, sempre se contrapuseram às iniciativas artísticas. O seu trabalho vem eivado de muita informação. E está muito bem escrito. Registra uma pesquisa minuciosa em relação ao tema abordado. Os depoimentos, a meu ver, a parte principal do seu trabalho, são primordiais para entendermos posicionamentos distintos, tanto de quem ensina, como de quem deseja aprender esse instrumento. O trabalho põe em evidência qualidades, facilidades e dificuldades que, face à conjuntura, fazem parte desse processo. Não entendi exatamente o porquê da coleta de dados estar centradas em informações tão pessoais como as que foram propostas aos depoentes. Posicionamentos políticos, de gênero, de condição social, etc., que seriam importantes, talvez, para uma análise histórica ou antropológica, do ponto de vista artístico, do ponto de vista especialmente musical, não refletem, a meu ver, caracterizações significativas, principalmente tendo em vista os objetivos expressos preconizados pelo seu trabalho. Merece destaque o percurso bibliográfico que embasou a sua pesquisa. Autores fundamentais foram arrolados, tanto do ponto de vista teórico como do ponto de vista histórico. Fiz, como sempre faço, algumas observações no texto que me enviou. Acate as sugestões, as notações, as observações, apenas se você e o seu orientador acharem que elas foram pertinentes. Foi por isso que eu pedi para você me enviar o texto em Word. O trabalho está formal e academicamente perfeito. Gosto, como professor de arte, e como uma das proposições da arte é transgredir, de quebrar regras. O seu texto foca, de acordo com as circunstâncias, pessoas distintas do discurso. Explico. Ora, vem sem marcação de pessoa, isto é, de forma impessoal, e isso ocorre conscientemente na maioria do tecido textual apresentado. Respeito esse posicionamento, que, aliás, não é seu. Sei que são regras advindas da orientação. Gosto de discursos próximos, aconchegantes, inclusivos, que evidentemente não passam pela impessoalidade. Ora, porém, o seu discurso não pode fugir da primeira pessoa, e tudo fica mais caliente, mais bonito, mais gostoso, mais acolhedor, muito mais próximo. Quero, enfim, parabenizá-la pelo trabalho, sem dúvida importante para o contexto do universo artístico e para o nosso programa de pós-graduação. Pela forma como conduziu, merece também aplausos, por ter cumprido completamente as tarefas que lhe foram confiadas, mais aplausos ainda. Estendo os meus cumprimentos naturalmente ao seu orientador, que, como sempre, conduziu tudo segundo as normas e competências do programa. As observações que eu gostaria de fazer estão lá no texto que eu vou lhe enviar e que você gentilmente me ofertou. Queria agradecer mais uma vez por estar participando desse momento, que é um momento de feliz, é um momento de conclusão, é um momento de parabenizar a todos.
Grato por tudo. Beijos na alma. Professora Rafaela, você tem alguma pergunta ao professor Joel? Que gostaria de responder algo? Não, professor, eu quero agradecer e vou ler suas considerações com muito carinho, com certeza. Dito isso, vamos prosseguir com a defesa. Eu passo a palavra ou para a professora Lilian ou para a professora Márcia. Quem gostaria de... A professora Lilian já está pronta, vai lá. Bom dia. Primeiramente, quero agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui participando desse momento. Eu quero agradecer ao professor Áureo e à professora Rafaela. Também quero agradecer as palavras gentis do professor Joel. E é um momento assim também de aprendizado mútuo, né, para nós todos. Eu queria também parabenizar Rafaela e Áureo pelo trabalho, pela orientação. A Rafaela foi minha aluna em alguns momentos, não somente em sociologia, mas acho também em outras disciplinas, como estudos bibliográficos, TCC, essas da graduação. E eu fico muito feliz em ver como a Rafaela vem construindo, né, um próprio caminho, construindo uma visão crítica sobre sua atuação como docente, como pesquisadora e como musicista. Bom, o trabalho da Rafaela é um trabalho que, no meu ponto de vista, ele já é uma referência para a pesquisa sobre o instrumento violoncelo em Belém. É um tema relevante e que traz contribuições para a área de educação musical, tanto quanto para a área do ensino do instrumento, propriamente dito. A pesquisa contou com revisão bibliográfica ampla sobre a história das instituições, tanto a literatura mais antiga, como Vicente Salles, alguns livros que eu participei também, tive o prazer de participar anteriormente com a professora Lia, com a professora Ana Maria Haddad, quanto às produções acadêmicas mais recentes, que pessoalmente eu fico muito feliz, né, que tenha produções acadêmicas recentes sobre a história dessas instituições que são tão importantes para Belém. E aí, nesse ponto, eu gostaria de ressaltar a relevância do PPG Arte, que tem oportunizado esses espaços, né, de reflexão sobre nossas ações de ensino e de pesquisa na região. Foram realizadas entrevistas com docentes, egressos e discentes e gestores das instituições citadas. Eu achei interessante a observação que o professor Joel fez, que talvez alguns pontos que você levantou nas entrevistas possam ficar guardados para um outro momento, porque nem sempre a gente consegue observar as conexões diretas entre algumas categorias levantadas por você, né, e o texto em si. A autora apresentou o contexto histórico relacionado ao ensino do violoncelo, e isso foi muito bom, né, porque você dialogou com trabalhos anteriores, como o Farias, bem como o ambiente e processo de ensino-aprendizagem do violoncelo. Então, essa abordagem, de certa forma, etnográfica também, né, desses contextos de ensino-aprendizagem, certamente ela é de relevância para a gente compreender esse contexto, mas também para refletir, né, sobre o que pode ser melhorado e o que tem de pontos positivos e negativos. Apresentou categorias de análise desse contexto de ensino e aprendizado emanados das entrevistas e análise documental. E aí, minha única sugestão para esse trabalho, que é um encerramento de um ciclo, que talvez você possa conversar depois com a Aura, que isso possa ser feito num artigo, não exatamente agora para a dissertação. Seria no terceiro capítulo, como nós temos assim um grande corpo de entrevistas transcritas, seria interessante que essas categorias de análise que você elencou, elas não ficam muito... claro que elas estão colocadas no texto, estão claras, mas, pessoalmente, eu gosto de ter uma visualidade melhor. Então, por exemplo,
questões estruturais, repertório musical, de alguma forma elencar, seja em uma tabela, itemizar, deixar claro, porque como está construído no texto, tem alguns parágrafos, aí uma entrevista bem longa, alguns parágrafos, a entrevista bem longa. Aí talvez o terceiro capítulo você possa só dar um destaque, né, para essas categorias que emergiram a partir desses depoimentos, que são muito ricos. E aí, também um outro pontinho que eu gostaria de destacar em relação às entrevistas que constam lá, seria rever tópicos que talvez sejam sensíveis, né? Porque, afinal de contas, a gente está falando de pessoas, né? E aí elas, de alguma forma, expuseram vulnerabilidades particulares e talvez você possa ter um olhar mais sensível e refletir, junto com o Áureo, se realmente vale a pena manter esses pontos que, no futuro, possam, sei lá, causar algum desconforto para alguém, não sei. No mais, eu considero que a Rafaela, ela alcançou os objetivos propostos, né? Logo no início. Ela traz uma novidade no campo da pesquisa no instrumento violoncelo em Belém. O trabalho dela é de contribuição para áreas conexas, tanto na área da performance no instrumento, quanto da educação musical, quanto da educação do ensino do instrumento, né? E tanto quanto para a historiografia musical paraense como um todo. Então, eu só quero aqui, nesse momento, parabenizar e faço votos de que a Rafaela continue trilhando esse caminho e realizando outras pesquisas. Muito obrigada. Professora Lília, muitíssimo obrigado. A Rafaela, você tem algo a debater, a falar a respeito da fala da professora Lília, que, querendo ou não, ela trouxe algo que o professor Joel também pontuou. Professor, não tenho a debater, principalmente porque tudo isso é muito rico para a continuação da pesquisa, agora a nível de doutorado, após a aprovação do programa. Então, é um momento também que eu estou aprendendo e que eu estou tendo ideias, estou tendo insights para fazer a pesquisa de uma maneira que seja melhor de ler, de entender, e também tendo o devido cuidado com as pessoas que estão contribuindo. Então, com a permissão da banca, eu gostaria de fazer um pequeno pronunciamento, se vocês concordarem, professora Lilian e principalmente professor Joel. Antes da fala da professora Márcia, é algo bem breve que eu queria dar uma pequena explicação. Vocês me dão essa permissão, já que eu sou orientador e eu deveria ficar caladinho? Claro, fique à vontade. É algo muito pontual. Todas as pesquisas que eu realizo com os meus orientantes e orientantes, mas na verdade eles são os meus colegas, nós publicamos juntos, sempre visa mudanças de políticas públicas. E foi, sim, colocado perguntas voltadas ao contexto político. E eu sempre disse para a Rafaela, esse é o momento de nós mudarmos as políticas públicas. Nós, quando desenhamos, nós, quando entregamos as nossas considerações finais, os nossos resultados, não é só simplesmente para bater tabela, e sim para mudar algo que está incomodando. É por isso que nós trazemos um problema. Eu sou uma pessoa que para dizer a verdade, além de eu ser orientador, eu sou uma das fontes primárias dessa dissertação. Eu fui entrevistado também e eu faço parte dessa história da construção do violoncelo. E o contexto político é desculpa estar falando publicamente, mas eu sempre digo que quando eu vou para uma live é para debater e não simplesmente para bater continência para o público, para a instituição que está entregando. Mas realmente o ensino do violoncelo tem sido algo muito tóxico aqui e precisa ser mudado, porque não somente professores
são prejudicados, como os alunos são prejudicados. Lamentavelmente, a Rafaela ainda não está sentindo confortável de trazer isso, tornar isso público, como eu gostaria. E eu não podia, de forma alguma, interferir tanto, porque realmente eu sou um participante dessa obra. E eu espero que a Rafaela, de forma independente, encontre um jeito, porque eu acho que agora ela está, sim, com a faca e o queijo na mão, para mostrar que tem algo muito errado, muito nocivo, muito tóxico envolvendo as duas instituições. E falando por mim, Rafael, eu entrego essa mensagem. Eu sou um professor pesquisador de violoncelo que muito dinheiro está sendo investido da forma que eu educo. E o fato é que não está tendo assim um retorno, por conta de questões políticas que precisam ser refletidas imediatamente, porque senão não adianta educar. É somente isso. Então, seguindo o rito, eu passo a fala para a professora Márcia Bittencourt. Vamos lá, professora. Um bom dia a todos. Eu estou muito emocionada, na realidade, né? É um prazer compor a banca de dissertação de mestrado com o tema Ensino-Aprendizagem de Violoncelo em Instituições Musicais Públicas de Belém do Pará, da estudante Rafaela Alcântara Barata, do programa de pós-graduação em arte, nesse dia 3 de agosto de 2023. Eu gostaria de saudar nessa manhã Rafaela e professor Áureo, dizer que é um prazer partilhar essa banca com a professora Lilian, do nosso programa de pós-graduação, e conhecer o professor Joel, que é um colega que integra também essa nossa manhã. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer, não somente o convite para a banca, mas a caminhada. Nós participamos da defesa da qualificação da Rafaela em 9 de janeiro, e hoje, para o dia 3 de agosto, né, são seis meses de trabalho intenso. Ler e avaliar o trabalho da Rafaela, aluna aplicada, estudiosa, dedicada, que tive a honra de acompanhar na disciplina Epistemologia da Praxe. E ela também me acompanhou em um momento único, junto à Secretaria Municipal de Educação de Belém, realizando o trabalho de aproximar a educação superior da educação básica. Nessa mesma intensidade, eu agradeço a partilha, e mais uma vez com o professor Áureo, que tem dedicação e compromisso na formação dos seus orientandos, dos seus colegas, como ele prefere chamar, né? Gostaria de reafirmar a relevância do tema de pesquisa, do conteúdo, da importância para o campo das artes, sobretudo para a música, a total relevância para a pós-graduação, para o nosso programa de arte, para a linha 3 no âmbito da área da educação e arte. E para a Rafaela, como pesquisadora, né? Esse é o primeiro cartão de visita aqui da Rafaela como pesquisadora, e eu estou muitíssimo feliz por participar desse processo. Gostaria de elogiar, Rafaela, o passo a passo da metodologia do trabalho científico, né? No âmbito das ciências sociais, que foi a opção feita, desde o comitê de ética até a pesquisa de campo e a elaboração final da dissertação. Um trabalho rigoroso, de um método todo muito bem realizado, né? Você foi impecável, Rafaela, e isso é muito difícil ver nos estudantes de mestrado. A pesquisa apresenta a historicidade do violoncelo, o instrumento que por muitas vezes se afasta da arte popular desde a sua concepção, e que a pesquisadora vem entre a ciência e a prática de ensino, tornando cada vez mais popular. É assim que nós mudamos a história, Rafaela, sendo protagonistas dessa história. Eu gostaria de parabenizar a pesquisa bibliográfica e o estado da arte, e a dedicação nesse processo, tá? Impecável. Apresentar o conteúdo histórico e a proposta curricular da formação torna-se fundamental, para que músicos e educadores possam ter acesso ao conhecimento e à história, além de fortalecer o interesse para a área de estudo. O currículo, esse instrumento que na maioria das vezes engessa, e no passado era chamado até de grade curricular,
algo que aprisiona conteúdo e coloca nas caixinhas conhecimentos científicos, é perceptível que na companhia de Arroyo e dos outros teóricos que você trouxe, você começa a olhar com outra visão, né? Ele não é mais essa grade. O currículo é poder, o currículo é movimento, o currículo é território em disputa, como bem disse Arroyo. E romper com o ensino tradicional deve ser cada vez mais um instrumento da classe trabalhadora nesse processo. Em pleno século XXI, não cabe mais as formas, a prática de ensino utilizada desde quando esse instrumento começa, então, né? Esse é um grande trabalho, assim, acho que você nos ensina, você nos brinda com esse conhecimento científico, Rafaela. E esse é um grande encontro, né? Então, eu gostaria de agradecer o que você traz para a gente, esse brinde que você traz para a gente com a tua dissertação, e aconselho o público a ler o trabalho da Rafaela. Aliar o conhecimento científico, o que se fez antes, entre o conhecimento historicamente acumulado pela humanidade e ampliar com as novas tecnologias e com a inclusão, que é o que os resultados da tua pesquisa apresentam, é fundamental para a gente poder mudar a história, né? Então, no âmbito do conteúdo político que os colegas apresentaram, é claro que ele choca. Choca porque é um lugar branco, machista, classista, né? Quando a gente olha pelos bairros, pelos territórios envolvidos. E que diretamente os estudantes, a quem a classe que a Rafaela pertence, a categoria que a Rafaela pertence, modifica, né? Então, essa grande contradição, eu que trabalho com materialismo histórico dialético, é a contradição que movimenta a história, né? E a contradição é isso, a contradição é a gente respirar e saber que nesse ato da respiração a gente está vivendo, porque precisa, a gente acabou de saindo de uma pandemia, né? Sabendo que a respiração é fundamental para estar vivo, mas nesse mesmo momento a gente está envelhecendo, isso é contradição. E o trabalho da Rafaela apresenta essa grande contradição e apresenta a força que é esses estudantes, né? Talvez isso incomode e é exatamente nessa contradição que a gente deve impulsionar as novas transformações. Então, talvez pelo pouco contato que eu ainda tenha com o professor Áureo, mas deu para perceber que realmente esse é um movimento que foi que está muito vivo, né? Está muito presente, tanto nele, e que Rafaela caminha muito bem nesse processo. Então, eu gostaria, na realidade, de fazer uma questão, de fazer uma arguição, né? O único ponto que eu teria assim, no trabalho para trazer você pensar, vocês dois juntos, né, depois, na página 29, quando você afirma que faz análise de conteúdo com a Bardin. E aí você faz mais análise de discurso do que de conteúdo. Faz análise de conteúdo, mas na metodologia da Bardin não traz aquelas categorias contadinhas do jeitinho que está lá, né? Traz muito mais análise do discurso. Então, eu queria que vocês assim pudessem olhar com muito carinho isso, para poder, como está muito, muito bom a metodologia, vocês não, nesse momentinho aí, né, não pecarem por essa contradição de ter feito algo e ter anunciado o outro, né? E aí foi feita a análise do discurso. Então, acho que só pegar alguém para se apoiar, né? Quem agora já pode concluir, após trabalho pronto, dizer, fizemos, né? Com quem a gente vai, com quem a gente faz o referenciamento, porque já foi feito. Nós sabemos que você está aprovadíssima no doutorado, Rafaela, e nós estudamos juntos a epistemologia da praxis, então, no âmbito do currículo e da prática pedagógica das instituições de ensino de música de Belém, que você esteve e está inserida, né? Qual o seu desafio para contribuir na transformação da realidade desse movimento da história, em que a Rafaela é protagonista na categoria dos estudantes e que agora passa a ser uma pesquisadora de doutorado? Então, você tem uma chave na tua dissertação, que eu considero uma chave fenomenal para trabalhar, né? Tem muito conteúdo, tem conteúdo que já vai te ajudar no doutorado nesse processo e questões que estão aqui latentes, que essas instituições precisam rever. Então, assim, não no sentido da exposição, mas no sentido de contribuir
com essas instituições, devolvendo o resultado da tua pesquisa para elas. Elas teve um comitê de ética, né? Elas assinaram, fizeram adesão, então esse momento precisa acontecer, mas é um momento que precisa ser criativo, sensível, de contribuição de um trabalho científico que é o seu, aprovado pelo comitê de ética, e nessa mesma perspectiva devolver para essas instituições para que você possa transformar a realidade em movimento da história, né? Que é o que a gente tanto sonha. Então, eu volto a dizer que me emociona, e é exatamente essa a arguição que eu deixo para você responder, me colocando também como professora à disposição de vocês nesse movimento da realidade em movimento, né? É um bálsamo ler um trabalho desse, participar dessa manhã de diálogo e estar com vocês. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado. Professora Rafaela, olha, é incrível, assim, quando você começa... Eu já respeitava muito a Rafaela, e você já está notando que eu já estou colocando ela no nível da academia, chamando ela de professora, né? Eu acho que o próximo passo é dizer para ela, agora você pode tirar o professor da frente do meu nome, porque nós somos colegas de trabalho. A coisa que a gente sempre foi... desde o começo. Rafaela, você tem alguma coisa a perguntar para a professora Márcia? É porque tá tudo assim, eu estou tão incomodado com esses resultados que a Rafaela colocou, que eu estou tentando provocar no máximo. Eu sei que as pessoas não estão preparadas para debates comigo, porque eu sempre disse que quando eu participo de um congresso, de uma defesa, não é simplesmente para a gente ficar sendo bonzinho. É momento de nós mudarmos a história. Então, eu estou provocando mesmo. Eu sei que a Rafaela está um pouquinho tensa, mas a gente vai sentar e conversar, porque esse trabalho dela não precisa ser somente um trabalho. Tem que ser uma obra transformadora. E eu sei que agora eu tenho uma egressa do programa de pós-graduação em artes que pode, sim, transformar o ensino do violoncelo nas duas escolas. E antes que eu passe a palavra para a Rafaela, eu quero que ela faça uma reflexão, porque foi colocado nos resultados dela aí. Ela é uma mulher. E ela sabe o quanto ela foi perseguida nesse contexto educacional. É uma pessoa que não teve muitas oportunidades por ser mulher. Por ser mulher, simplesmente assim. E eu converso com muitos participantes que foram professoras dela, e eu digo, cuidado, é o momento de vocês pedirem desculpas, porque amanhã vocês podem bater continência para essa garota. Vai lá, Rafaela. Sim, professora. Gostaria de começar, como eu fiz com os outros dois professores também, agradecendo pela dica da questão da análise de discurso, análise de conteúdo. É exatamente o que a senhora falou. Eu recebi a provocação para escolher uma análise, uma modalidade de análise na qualificação, na defesa da qualificação, e acabei citando uma coisa e fazendo outra, mas meu pensamento era... o pensamento estava correto e a análise está posta na pesquisa inteira. Obrigada, eu vou modificar essa questão. E agradeço pelas suas palavras. É isso que eu tenho a dizer. Obrigada também, professor Áureo. Bem, eu acho assim que o próximo passo é a gente ir para um privado, né? Nós quatro, eu e a banca, para a gente colocar o pescoço da Rafaela na guilhotina e tomar a decisão final. Então, enquanto vocês vão sair, um vídeo vai ficar sendo exibido, um vídeo que nós escolhemos anteriormente, eu e a diretora de cena, e nós vamos voltar depois da exibição do vídeo com os pareceres da banca. Obrigada. O Instituto Estadual Carlos Gomes, em seus 120 anos,
sempre esteve imerso nessa aura de encanto e enredos singulares da Amazônia. Eu tenho assim uma recordação, mas muito boa. Graças a Deus, eu posso dizer que eu tive muita sorte, se é que sorte tem assim uma influência forte sobre isso, de encontrar gente boa, alunos muito bons, alunos talentosos. Antigamente, ninguém podia abrir o piano para tocar o popular. A dona Irene, que era a nossa inspetora, ela não deixava. Se ela pegasse a gente num piano tocando uma música popular, ela mandava parar quando a gente estava tirando música de ouvido. Não pode, não pode. Para, não pode. Lá vem a dona Irene, tranca. Ela ficava, hoje em dia a gente estimula o aluno, porque valoriza a música popular. Uma casa mágica para mim. Minha fada aqui no conservatório, que era uma sainha preguiada, azul marinho, de casimira, sapatos de meia, a blusinha com coxe e a blusa creme. Sabe essa cor creme? Não era branca. E orgulhosamente a gente era colocado, aqui tinha uma lira e as linhas, né? Então você se sentiu orgulhoso de olhar. Cada ano tinha uma linha a mais, né, no seu uniforme. E eu acho que era um orgulho para nós estudarmos aqui. O Instituto Carlos Gomes continua sendo, para mim, aquele mesmo mastro importante, aquela visão, aquele incentivo para você continuar a fazer música, fazer boa música. A música ela vai melhorar o mundo, ela pode fazer mudanças incríveis. O músico tem uma importância muito grande na sociedade, porque mexe justamente com aquilo que as pessoas têm de mais sensível, que é justamente a emoção. Poder compartilhar meu trabalho com colegas de tamanhos diferentes e outros que por aqui passaram, excelentes professores, e poder dar de mim, né, para essas pessoas que tanto merecem, que é esse povo daqui de Belém. Eu tenho muito orgulho de ter estudado aqui e de hoje fazer parte da gestão e poder contribuir como gestor. Uma alegria imensa. Hoje eu vejo o Conservatório como uma das grandes instituições voltadas para a formação do cidadão de uma forma mais completa. Como a música não pode parar, o Instituto Carlos Gomes segue seu caminho e deixa seu nome marcado por esse mundo chamado Pará. Parabéns ao Instituto Carlos Gomes. Viva a música!
esquecer o conservatório. Essa composição deveria ter muita dinâmica, muitos movimentos, muita agógica e a expressão de muitos compositores. A composição é uma espécie de gestação, é um sonho que vai se realizar. É preciso que haja a ideia que o compositor tem. Como escola de música, para que construir uma escola? Com o sonho de realizar alguma coisa para um futuro. Haverá momentos em que essa dinâmica vai bem, mais lentamente, mais suavemente, e outros momentos onde a coisa estronda. Mas ninguém se engane. Depois de um grande crescendo, pode haver um grande diminuindo. Mas contanto que nunca haja o medo de retomar e ir adiante. Muitos compositores irão mostrar o seu trabalho, metaforicamente, as direções, os professores, etc. Mas todos farão um grande conjunto no final. Eu visualizo a escola de música atualmente como uma grande família muito bem formada, como se vê uma grande orquestra, aonde todos se entrosam, aonde todos são felizes quando realizam alguma coisa, onde todos se preocupam uns com os outros, para assim formar uma coisa que realmente dure para o futuro. O que eu espero do futuro? Uma escola de música totalmente realizada, onde professores estão ocupando um lugar de grande respeito, aonde os seus alunos se sintam confiantes daquilo que recebem e que vão depois realizar grandes feitos, não só aqui no Pará, em Belém, mas também em todo o Brasil, levando música para o mundo mesmo, todas as suas realizações feitas aqui. É importante que a demanda seja sempre grande. Então, muitas crianças estarão sempre lotando aquela escola com as suas risadas, com seus folguedos, felizes por fazer a música e principalmente por aprender algo que vai unir a todas elas. Eu espero que essa linda música ainda continue sendo feita. Eu também quero fazer essa música.
Bem, chegamos finalmente ao nosso veredicto, né? Então, poderia colocar todos na tela, Tissa, por favor? Pessoal, desculpa, eu estava esperando o comando, a contagem regressiva. Então, acho que estava todos esperando. Então, Rafaela, acho que você fica de pé, nós ficamos sentados, né? Vamos seguir o ritmo para a leitura da ata. Ata de defesa pública de dissertação. Ata de defesa pública de dissertação de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Arte da Universidade Federal do Pará, aos 31 dias do mês de julho do ano de 2023, às 9 horas, a banca examinadora instituída pelo colegiado do Programa de Pós-Graduação em Arte da Universidade Federal do Pará reuniu-se sob a presidência do orientador, professor Dr. Áureo Del de Freitas Júnior, conforme disposto nos artigos 73 e 77 do Regimento do Programa de Pós-Graduação em Artes, para presenciar a defesa oral da dissertação de Rafaela Alcântara Barata, intitulada O Ensino, Aprendizagem de Violoncelo em Instituições Musicais Públicas de Belém do Pará. Perante a banca examinadora composta por Áureo de Freitas Júnior, presidente, Lilian Cristina Barros Cohen, examinadora interna, Márcia Maria Bittencourt Brito, examinadora interna, e Joel Cardoso da Silva, examinador externo ao programa. Dando início aos trabalhos, o professor Dr. Áureo de Freitas Júnior passou a palavra à mestranda, que apresentou a dissertação com duração de 45 minutos, seguida pelas arguições dos membros da banca examinadora e as respectivas defesas pela mestranda, após o que a sessão foi interrompida para que a banca procedesse à análise e elaborasse o parecer e conclusões. Reiniciada a sessão, foi lido o parecer, resultado de aprovação, com conceito excelente. A candidata deve, na medida do possível, ajustar as sugestões da banca para a publicação do trabalho. A aprovação do trabalho final pelos membros será homologada pelo colegiado após a apresentação pela mestranda da versão definitiva do trabalho. E nada mais havendo a tratar, o professor Áureo de Freitas Júnior agradeceu aos presentes, dando por encerrada a sessão. A presente ata, que foi lavrada, após lida e aprovada, vai assinada pelos membros da banca e pela mestranda. Belém, Pará, 31 de julho de 2023. Rafaela, minha querida, meus parabéns. Olha, emocionante mesmo. Muitíssimo obrigado por esse super presente. Rafaela, você quer dizer algo? Sim, eu gostaria de agradecer. Vou fazer um agradecimento breve. Primeiramente, a Deus, esse maestro celestial que colocou todas as figuras e todas as palavras no seu devido lugar, tocou tudo lindamente até que nós chegamos aqui. Agradecer a minha mãe, que está aqui do meu lado, por ter acreditado comigo desde criança, desde quando eu falei que queria fazer música, contra tudo e contra todos. O meu namorado que está assistindo, por todo o apoio, por toda a presença na minha vida ao longo desses 5 anos que nós estamos juntos, a família dele que está assistindo, muito obrigada. Também eu estou lembrando das pessoas e falando. Minha família materna, muito obrigada por toda a ajuda na minha educação, por ter me nutrido com narrativas e com histórias fantásticas que eu tivesse na minha cabeça, que me deu esse substrato para escrever, para falar. Gostaria de agradecer também ao meu orientador por ter aceitado, primeiramente, eu já falei isso para ele, mas eu quero falar de novo em público, aquele e-mail que eu mandei para ele em 2020, por aí, 2019, 2020, solicitando uma orientação. Eu estava sem orientador, perdida em estudos bibliográficos para TCC1, o meu orientador, o contrato dele acabou. Eu contei toda a minha história para o professor Áureo por e-mail. Ele não me conhecia, nós não nos conhecíamos, e ele acreditou no projeto. Primeiramente, ele
se dispôs a me orientar, não precisava, estava no começo de ano, era uma pesquisa em andamento, com uma perda de orientação súbita, e é disso que a gente precisa, né? Professores que acreditam que é possível, acreditam nos seus alunos, até os alunos mais improváveis. Muito obrigada, professor Áureo, por ser essa pessoa inventiva, essa pessoa que tem uma luz que alegra os ambientes. Muito obrigada. Quero agradecer ao professor Joel. Professor, obrigada por sempre aceitar estar presente nos momentos importantes da minha vida, da minha pesquisa. Nós não nos conhecemos ainda, mas eu quero muito conhecer o Liceu de Bragança, conhecer o senhor. Eu já lhe acompanhava desde a graduação e nas suas redes sociais, mas falta conhecê-lo pessoalmente, porque eu sou uma pessoa extremamente agradável e uma pessoa muito inspiradora. Professora Lilian, falei para a senhora por e-mail que é muito importante esse momento, um momento muito marcante para mim, porque minha professora de Sociologia da Música, onde eu conheci o método científico na música. A gente sabe que a primeira aplicação, quando a gente chega na licenciatura em música, a primeira aplicação do método científico é na Sociologia da Música, é na introdução à etnomusicologia. Eu comecei com a professora Lilian, era um período de Copa do Mundo, que a gente estava fazendo a disciplina, estava uma loucura e ela transformou tudo numa coisa tão agradável. Depois eu fiz estudos bibliográficos com ela, fiz TCC1. Então, uma pessoa que é muito marcante na minha vida científica. Professora Márcia, eu não preciso nem falar, que foi um amor à primeira vista, né? Conheci na pós-graduação, e é um presente da pós-graduação. Estava na minha banca, na verdade, quando eu fiz o processo seletivo, mas eu não sabia que ela era essa joia, essa preciosidade na vida de todas as pessoas que estão à volta dela. É uma professora que, como o professor Áureo, é uma professora que abre portas, e é disso que a gente precisa, e é nisso que eu me inspiro profundamente. Eu quero agradecer também a minha turma, primeiramente a minha turma de graduação, de 2017, as pessoas que já concluíram, as pessoas que estão tentando concluir uma turma de pandemia, parabenizar todos pelo caminho que eles construíram, que eles estão construindo. E parabenizar a minha turma também de mestrado, pelas vivências, agradecer pelas vivências, parabenizar pelas pesquisas, principalmente em memória do Afonso e do Ilame, sempre nos nossos corações. Quero agradecer às instituições, à Fundação Carlos Gomes, pela minha educação musical e pela minha educação também geral. Eu aprendi muita coisa, participando de coral, participando de grupo, na convivência. Obrigada, Fundação Carlos Gomes, obrigada à Escola de Música da Universidade Federal do Pará, onde eu fui estagiária. E obrigada ao programa por ser tão acolhedor, tão compreensivo, por ter contribuído com a minha pesquisa, ter sido o melhor lar que eu poderia ter para a pesquisa, aquela casinha rosa. Agradeço muitíssimo por tudo, pelo atendimento, pelos profissionais que me disponibilizou, pelos espaços, pela biblioteca, pelas salas, por sempre ter contribuído com a pesquisa em todas as etapas. Eu sempre tive a ajuda do programa. E é isso, gente. Muito obrigada pelas pessoas, obrigada às pessoas que assistiram, meus amigos queridos do Estética Círio, Messias, do Edson, o Robson. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal da minha turma, já falei, né? E se eu esqueci de alguém, eu agradeço também. Pessoal da minha turma da Epistemologia da Praxis, muito obrigada por estar presente também. Da minha turma de mestrado, enfim. Acredito que falei de quase todos. Mas estou nervosa e perdoem se eu esqueci de alguém. Agradeço depois. Que fique bem claro, a validação de um trabalho, principalmente, é exposto quando um orientador, um sessentão, chora publicamente. E eu confesso para vocês que eu choro em todas as defesas. Eu fico tão emocionado, porque eu adoro esse tipo de interação. Professor Joel, professora Márcia, professora Lília, vocês têm algo a dizer?
Só parabenizar e agradecer também e desejar muito sucesso em sua caminhada, Rafaela. Estamos à disposição que precisar. Parabéns você também, Auro, que é uma pessoa inspiradora. Valeu. Também gostaria de agradecer a banca. Parabéns, Rafaela. Muita luz no teu caminho. Áureo, gratidão profunda pela caminhada, parabéns por mais essa, né? A primeira defesa dessa turma, a gente sabe o quanto é importante essa turma, né? Quantas dificuldades essa turma viveu, e participar da banca da Rafaela para a gente é um bálsamo. Professor Joel, prazer. Lilian, prazer enorme estar com você. Um abraço a todos, gratidão profunda. Parabéns, Rafaela, parabéns, Áureo, parabéns por estarmos aqui, por compartilharmos esse momento, por propiciar a mestranda, por nos ter propiciado essa belíssima apresentação, e sucesso, muito sucesso na vida. Beijos. Gente, então, muitíssimo obrigado, Rafaela, muito obrigado a todos. Tissa, nossa diretora de cena, muito obrigado mesmo por tudo. Gente, vamos descer. Tchau, estou de férias, hein? Ainda. Estou de licença, quer dizer. Um abração para todos, tchau. Descendo.